Tu já fez ou vai fazer algum procedimento cirúrgico? Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais são as medicações que nós utilizamos no pós-operatório de cirurgias. Aqui eu vou falar basicamente das cirurgias bucomaxilofaciais e cirurgias de face, mas esses conceitos se aplicam a todos os procedimentos cirúrgicos, basicamente. Nós temos três medicações básicas, né? Ao menos eu utilizo três medicações básicas no meu pós-operatório: anti-inflamatório, antibiótico e analgésico. E eu vou te explicar agora por que cada um deles. Vamos começar com os analgésicos, que são os mais utilizados. Para que serve um analgésico? O analgésico ele serve para evitar a dor ou diminuir a dor. Ele vai agir em receptores que vão diminuir a sensação dolorosa, vão inibir essa sensação para o paciente ter mais conforto no pós-operatório. E por que nós precisamos utilizar analgésicos? Porque toda vez que nós fazemos uma incisão na nossa pele, nós rompemos a nossa pele ou a nossa mucosa, ou até nós batemos, nós machucamos, nós vamos gerar naquela área uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela tem vários mediadores que vão atuar naquela área, vão levar células de defesa, células de reparo. E este processo gera dor na região, porque muitas vezes incha, pressiona as inervações. Além do que, nós podemos romper também inervações quando fazemos incisões. Então isso também vai gerar dor. Então esse quadro de lesar a área operada vai gerar dor no paciente. Bom, e como é que nós evitamos a dor? Analgésicos. E é muito importante atentarmos para isso, porque analgésicos são feitos para dor. Nós não utilizamos, por exemplo, antibióticos para dor. Anti-inflamatórios, eles não são principais. A principal atividade do anti-inflamatório não é evitar dor, é evitar a inflamação. Para dor, nós utilizamos analgésicos. E muitas vezes, em cirurgias pequenas, remoções, por exemplo, de pequenas áreas, remoções de sinais, coisas mais leves, não é necessário tomar nada além de analgésicos para evitar dor. E quais são os analgésicos mais utilizados? Nós podemos utilizar paracetamol, dipirona, AS, isso são analgésicos. Existem analgésicos mais fortes como Tilex, como Tramadol, que são analgésicos utilizados para cirurgias maiores e dores mais intensas, né? Então nós utilizamos de leve a moderada, geralmente paracetamol, dipirona, AS, remédios que vão ter efeito para dores leves a moderadas. Se nós queremos utilizar para dores fortes e moderadas, nós vamos utilizar geralmente Tilex, nós vamos utilizar geralmente Tramadol. Esses medicamentos, eles são medicamentos que têm uma atuação mais pesada e inibem mais a dor. Só que não adianta, não é necessário, por exemplo, se fizer um procedimento muito pequeno, com medo de ter dor, tomar uma medicação mais potente. Isso não se faz, tá? Então esses são os analgésicos. É a primeira medicação que eu dou para o paciente no pós-operatório. Além disso, quais são outras medicações que podem ser utilizadas? Os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles inibem a resposta inflamatória do organismo. Como eu falei para vocês antes, toda vez que nós vamos ter uma lesão no tecido, várias células inflamatórias vão ser mandadas para aquela área. Primeiro, para evitar, para diminuir, né, ou para corrigir o dano que foi feito naquela região. Por exemplo, vai células, vai plaquetas para evitar o sangramento, para estancar o sangramento. Depois nós vamos ter células de ataque inicial, porque toda vez que nós rompemos o tecido, nós vamos ter bactérias naquela área, e essas células vão atacar essas bactérias. Nós vamos ter células que vão proliferar para fechar aquela lesão, né, feita na cirurgia. Tudo isso vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele vai gerar dor no paciente, que nem eu falei para vocês, e vai gerar uma inflamação. E quais são os clássicos sinais da inflamação? É a rubor, que é o vermelhão, fica avermelhada a área. Calor, a área fica quente. Tá? Dor, o paciente vai ter dor naquela região por vários fatores, dentre eles muitos mediadores químicos que puxam as células, além do inchaço, além da compressão. E também edema, que é o inchaço. Então, esses 4 fatores vão gerar inflamação na área. Quando a cirurgia é mais extensa, o que nós fazemos? Nós pegamos um anti-inflamatório e vamos dar para aquele paciente. E vai evitar que esses 4 fatores aconteçam. Ou evitar ou diminuir. Diminuindo isso, diminui a dor e diminui o edema. Muitas vezes, uma cirurgia ela tem que evitar o edema, porque, inclusive, o inchaço pode
prejudicar o resultado. Então, fazer um anti-inflamatório vai inibir isso e, ao mesmo tempo, inibe a dor. Então, o anti-inflamatório ele também vai inibir a dor, mas a ação principal dele não é essa. A ação principal dele é evitar a inflamação. E depois, nós temos a terceira classe de medicamentos que nós utilizamos, que são os antibióticos. Antibióticos são remédios para evitar infecções ou para tratar elas. Toda vez que nós fazemos um procedimento cirúrgico, nós vamos ter um rompimento das nossas barreiras físicas de proteção, que são a pele, a mucosa, são barreiras físicas para as bactérias não entrarem no nosso organismo. Quando nós rompemos ela, as bactérias podem entrar no nosso organismo e vão entrar, porque as áreas são contaminadas. Bom, aí dependendo do tamanho do procedimento cirúrgico, da agressividade desse procedimento, de quanto invasivo ele é ou não, nós vamos abrir mão de antibióticos. Eles vão matar essas bactérias. Esses antibióticos vão junto com a reação inflamatória do nosso organismo, que é uma reação de defesa, eles vão matar aquelas bactérias. Então, eles vão diminuir a proliferação delas, evitando uma infecção. Porque uma infecção é um dos principais problemas de uma cirurgia. Ela pode ser ocasionada pelo procedimento cirúrgico e ela pode ser ocasionada no pós-operatório. Ela pode aparecer um pouco mais de tempo depois da cirurgia, ela pode aparecer logo 3 dias depois, então é muito importante controlar. E ela pode também prejudicar o resultado. Então nós podemos ter uma cirurgia e essa infecção bacteriana se proliferar e prejudicar o resultado da nossa cirurgia, abrir ponto, evitar que feche a cicatriz, fazer aumento de volume, pus, tudo isso é causado por infecção. Além do que, as infecções elas podem levar a casos mais graves que coloquem em risco a vida do paciente. Então, é muito importante controlar a infecção. E mais importante que isso, é nós sabermos dosar o quanto que essa cirurgia é invasiva e fazer um antibiótico prévio quando necessário. Por que isso? Porque é muito mais fácil tu tratar uma infecção ou não deixar ela se instalar do que tu tratar ela já instalada com uma proliferação bacteriana maior. Eu não estou aqui falando para nós usarmos antibióticos de uma forma irresponsável para qualquer procedimento cirúrgico. Não é isso. Nós temos que dosar o tamanho desse procedimento. Se ele realmente for um procedimento grande que coloque em risco uma infecção, nós temos que utilizar antibiótico para evitar que isso aconteça. Então, essas são as 3 classes de remédios que nós utilizamos. Analgésicos, que nós vamos utilizar o paracetamol, dipirona, S, tramadol, Tilex, para dores mais fortes. Nós vamos ter os anti-inflamatórios, e aí eles têm várias classes de anti-inflamatórios, mas eu não vou entrar em cada classe de anti-inflamatório para falar para vocês aqui, é mais para vocês entenderem quais medicações são utilizadas. Eu vou falar aqui dos que são mais utilizados pós-operatórios, que são os não esteroides, que nós podemos utilizar nimesulida, nós podemos utilizar ibuprofeno, nós podemos utilizar diclofenaco, que pode ser de sódio ou de potássio, e nós temos os esteroides, que são um pouco mais potentes, como a dexametasona, a prednisona, que são anti-inflamatórios que vão agir de uma forma mais forte na reação inflamatória do organismo. E nós vamos ter os antibióticos. Os antibióticos, nós vamos ter amoxicilina, que é o mais clássico, amoxicilina clavulanato, clindamicina, nós vamos ter, ficou famoso esse agora na pandemia, né? Azitromicina, cefalexina, todos esses antibióticos, eles vão atuar de uma forma a inibir proliferação e matar as bactérias, tá? Então, são classes de medicamentos que nós utilizamos no pós-operatório de procedimentos. É sempre importante deixar claro para vocês aqui. Eu não estou dizendo para vocês se automedicarem, nem para vocês decidirem quais medicações vão ser utilizadas. É sempre importante conversar com o cirurgião, com o teu dentista, com o teu médico, para ver qual dos medicamentos tu deve utilizar e qual é mais indicado para o teu caso. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, tenha ficado claro. Ficou um pouco longo o vídeo, né? Mas eu tentei esclarecer de uma melhor forma para vocês entenderem o motivo pelo qual nós receitamos medicações pós-operatórias e por que é tão importante seguir, porque muitos pacientes não seguem o pós-operatório e as prescrições das medicações que são realizadas. Beleza? Gostou desse vídeo? Então pega ele, manda no grupo da família, manda para aquele amigo ou para aquela amiga que vai fazer procedimento cirúrgico, que gosta de se automedicar, que gosta de não tomar as medicações
para ela entender a importância desses medicamentos e de seguir corretamente as orientações prescritas pelo cirurgião, pelo dentista ou pelo médico. Chegou até aqui? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal. Sou o Dr. Thales, esse é o meu canal.